Boa noite, gente. Glória a Jesus, hein? Que bênção o grupo de oração começando, o primeiro grupo do ano começando no fogo alto assim. É glória e bênção, sinal que Deus tem muitas bênçãos para nós esse ano de 2026, amém? Pega a tua palavra aí, quem vem no grupo de oração não pode deixar a Bíblia para trás, todo mundo já sabe disso, né? Grupo de oração é lugar onde a gente tem que estar com a Bíblia, embora a Bíblia tenha que estar na nossa casa o tempo todo, mas no grupo de oração a gente tem que trazer a palavra de Deus, gente. A palavra que o grupo tirou está em Ezequiel, profeta Ezequiel. O irmão profetizou aqui, Pierre disse sobre ser profeta, ser profetisa, e é isso que Deus quer de nós para este ano de 2026, amém? Deus quer levantar profetas no meio de nós. Profeta Ezequiel, abra aí, já abriu? Achou? Achou ou não achou? Amém ou misericórdia? Amém? Profeta Ezequiel no capítulo 2, amém? Bem no início aí, vamos acompanhar a palavra para a gente partilhar o que o Espírito Santo quer nos direcionar, o que o Espírito Santo quer nos falar para este tempo, para este dia, para este ano, amém? Amém? Ezequiel 2 diz assim, ó: ele me disse, filho do homem, põe-te de pé, quero falar contigo. Logo que ele me falou, entrou em mim o Espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que falava comigo. Ele disse, filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se revoltaram contra mim. Eles e seus pais se rebelaram contra mim, até o dia de hoje. É a estes filhos de face dura e coração obstinado que eu te envio. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Saibam que houve um profeta entre eles. Quanto a ti, filho do homem, não os temais, nem tenhas receio de suas palavras. Mesmo que espinhos te cerquem e estejas assentado sobre escorpiões, não tenhas medo de suas palavras, nem te intimides diante deles, pois são uma corja de rebeldes. Tu lhe falarás as minhas palavras, quer eles escutem, quer não, pois são os rebeldes. Quanto a ti, filho do homem, ouve o que eu te falo. Não seja rebelde, como este bando de rebeldes. Abra a boca e come o que eu te dou. Olhei e vi uma mão estendida para mim, e nela um livro enrolado. Desenrolou-o diante de mim. Estava escrito na frente no verso, e continha lamentações, gemidos e ais. Ele me disse, filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar à casa de Israel. Eu abri a boca e ele me fez comer o rolo, dizendo, filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que te dou. Eu o comi e era doce como mel em minha boca. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. Força, coragem. Vamos entender aqui, o profeta Ezequiel, gente, estava, se você pegar o capítulo 1, ele estava ali contemplando o momento dele de oração e de repente ele começou a ter visões, uma visão. E a visão assim, se você for ver o capítulo 1, é bem maluca assim, você fala, meu Deus, como é que era aquilo? E naquele momento que ele estava naquela visão, contemplando a glória de Deus, logo se você pegar aí o versículo 28 do capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, o resplendor que envolvia tinha o mesmo aspecto de arco-íris que se forma nas nuvens em dia de chuva. Tal era a aparência visível da glória do Senhor. Ao ver isso, caí prostrado e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Ele estava num momento profundo de oração, de intimidade, de ver Deus, de ver a glória, de ver, se você for ver ali como que ele viu Deus se revelando de uma forma gloriosa. E você viu que o esplendor era como um arco-íris que se formava em dias de chuva. Para a gente entender, quando ele estava ali naquele momento de entrega, no versículo 1 do capítulo 2,
ele me disse: filho do homem, põe-te de pé, quero falar contigo. Qual é o teu nome? Fala o teu nome aí agora nesse lugar do filho do homem. Fala aí o teu nome. Ele me disse: Priscila, põe-te de pé, quero falar contigo. Gente, o nosso Deus é um Deus que quer se comunicar, que quer falar, Ele quer falar conosco. O problema é que nós não estamos dispostos muitas vezes a ouvir o Senhor. Neste ano, Deus está nos chamando a abrir os nossos ouvidos para ouvi-lo. Deus não é um Deus mudo, gente. Deus, Ele fala, Ele quer se comunicar conosco. Só que o problema, olha como foi aqui a situação, no capítulo 1 inteiro, Ezequiel estava ali naquele momento com o Senhor. Ele estava se entregando ao Senhor e naquela hora Deus diz: põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. Deus quer falar conosco e neste ano, em nome de Jesus, ouvidos se abrirão para ouvir a direção e a voz de Deus. Se você que está sentado aqui está dizendo: Deus não fala comigo, Deus não, em nome de Deus, você vai ouvir Deus falar com você, porque Ele fala, gente. Deus fala, e um povo que não ouve a Deus é um povo que caminha na ignorância. Um povo que não ouve, que não escuta o seu Senhor falar, não sabe para onde vai, anda perdido. Se nós estamos escutando ao Senhor, nós estamos caminhando, pode ser até que a cega, assim, ó, meu Deus, mas a gente está ouvindo a voz. Neste ano, Deus quer nos convidar a ouvir a voz dEle. Ele diz: quero falar contigo. Eu não sei para que Deus quer falar contigo, porque é entre você e Ele. Mas eu quero dizer algo para você. Deus muitas vezes, quando Ele quer falar conosco, Ele quer nos levantar como profetas. Ezequiel era um homem comum. Gente, se você for olhar, Ezequiel, ele estava exilado, deportado. Era um tempo de muita dificuldade. Eles não podiam adorar a Deus. Eles estavam sendo ali, retaliados. Era um momento difícil. Você está passando por um momento difícil? Pode ser que você esteja. Nós estamos aqui nessa nação passando por medo, por angústia, né? Nos escondendo muitas vezes, com medo. Meu Deus, hoje eu vou acordar, o que vai ser de mim? Não é assim? Aquele povo estava angustiado, mas Ezequiel, ele queria a presença do Senhor. Não importava se ele estava no exílio, se ele estava deportado, onde ele estava, ele queria a presença do Senhor. Eu não sei o que você tem vivido, mas queira a presença do Senhor. E quanto mais a gente quer essa presença, a gente vai começar a abrir os nossos ouvidos para escutar ao Senhor. E nisso, o profeta ali, ele foi nascendo, porque Deus chamou ele e deu uma missão para ele. E a missão não era fácil. A missão de Ezequiel não era fácil. Ele disse que ele precisava ir aos rebeldes. Eu achei tão interessante aqui quando ele diz assim, ó, no versículo 4: é a estes filhos de face dura. Face dura. Eu falei, que coisa estranha, face dura, né? Aí eu já imaginei uma face dura, assim, ó, aquele povo assim, carrancudo, cara ruim. É a face dura, gente. Ele diz que é a face dura e um coração duro e obstinado. É para aquele povo carrancudo que Deus quer nos enviar. É para lá, acaba aquele da sua casa que tem um coração duro, aquele coração difícil, aquele coração que fala assim: meu Deus, como é que eu vou falar com essa pessoa do amor de Deus? Porque ela nem acredita que Deus existe. São para esses. E gente, Deus vai dizendo que tem uma nação rebelde, uma geração rebelde. Nós estamos nessa geração rebelde. Nós estamos numa nação rebelde, numa geração rebelde, onde, se a gente for olhar, quem quer saber de Deus, gente? Não quer não, ninguém está querendo não. Ninguém está querendo saber de Deus, ninguém está querendo rezar, ninguém está querendo não. E nós somos chamados, se você está aqui, essa igreja tinha que estar lotada, mas a gente é um povo escolhido, a gente é escolhido a dedo, para se tornar um profeta, para se tornar uma profetisa do Senhor.
E é neste mundo que nós somos chamados a ser o diferente. O profeta, gente, a gente pensa que profeta, infelizmente as pessoas acham que profeta é aquela pessoa que adivinha o futuro. Ele é um profeta. Eu vou lá receber a oração da Margarida porque ela é uma profeta. Ela vai colocar a mão na minha cabeça e ela vai falar o meu futuro. Não, profeta não é isso. O profeta, ele sim, ele vê além, mas ele não é um adivinho. O profeta, ele se põe de pé para falar em nome de Deus, para direcionar um povo de Deus. Ezequiel, ele se foi levantado para direcionar o povo de Deus, que estava rebelde, de coração duro, adorando outros deuses, outros ídolos, seguindo outros caminhos. Mas o profeta se levanta para trazer o povo de Deus de volta. Só que para a gente ser um profeta, e olha que Deus quer levantar a mim e a você como profeta. Como eu disse, neste mundo, na nossa casa, no nosso trabalho. Às vezes a gente quer ser profeta, mas a gente que está com a cara ruim, né? Com a cara ruim, com a face dura. Às vezes é nós que estamos com o coração duro. Mas Deus, ele sabe que a gente é desse jeito também. E ele fala, levanta, filho do homem. Luciana, Bernardo, Marquinhos, levanta. Amazile, levanta. Porque ele está falando, eu preciso de profetas. Eu estou precisando de profetas porque tem uma nação inteira, tem a tua casa precisando de ouvir falar a verdade. E o profeta, ele anuncia a verdade. A gente não pode ser o profeta do agouro ruim não, gente. Olha, tu vai pro inferno se não mudar de vida. A gente precisa ser o profeta da misericórdia. Olha, você está na vida ruim, no pecado, mas Deus ama você. Ele te ama tanto, Ele quer ver você mudando de vida. A gente tem que ser o profeta da boa notícia, para chegar naquele coração que muitas vezes está muito duro. Se a gente chega com a palavra dura, às vezes já, né? Converte agora. Porque o profeta, ele traz a conversão. Se a gente for olhar o profeta, deu até um branco agora, lá de Nínive, Jonas em Nínive, ele tinha que falar para o povo, convertei-vos, porque senão, vai vir o fogo aqui. Ele passou por toda a cidade dizendo, convertei-vos, mude de vida. E o povo se vestiu de saco, até os bichos se vestiu de saco, e eles converteram. E Deus não destruiu a cidade. É assim, o profeta, ele anuncia a conversão, a mudança de vida, vamos mudar de vida. Só que o profeta, gente, ele não é profeta por si só porque Deus fala, levanta, levanta, igual eu estou falando para vocês hoje. O profeta precisa viver algo. E não só o profeta, o cristão em si precisa viver algo que essa palavra nos ensinou hoje. Quando Deus chamou Ezequiel, ele falou para ele assim, come. Pega aqui a tua palavra, se você for ver aí, no versículo 8. Quanto a ti, filho do homem, ouve o que eu te falo. Primeiro, nós precisamos pedir a Deus, Senhor, abre os meus ouvidos para ouvir melhor a tua voz. Nós ouvimos muitas vozes, nós ouvimos, gente, a internet, né? A gente passa o dia inteiro no celular se deixar, ouvindo muitas vozes, ouvindo muitas coisas. E a gente fica assim, quem está falando a verdade? Eu até brinquei hoje com a Margarida, eu falei assim, esse vídeo aqui é mentira, é IA. Foi um vídeo lá da mãe colocando a criança dentro da geladeira e esqueceu a criança lá dentro. Eu falei, isso não pode ser verdade, isso aqui é IA. Eu espero que seja IA de verdade, que a mãe estava no telefone tão apurada e colocou a criança na geladeira e deixou ela lá dentro. Eu falei, gente, hoje a gente vê muitas coisas, a gente ouve muitas coisas, mas se nós não pararmos para ouvir a voz de Deus, nós vamos ficar perdidos. E o profeta aqui, Deus falou para o profeta, ouve o que eu te falo. Ei, ouve o que Deus te fala. Não que o vizinho, não que o colega, não que o entretenimento lá. Não. Ouve o que Deus te fala. O que Deus está te falando. Se nós não pararmos para ouvir a Deus, como que a gente vai seguir, gente? Como que a gente vai dar um passo? A gente está olhando coisas, ouvindo vozes que não é a do Senhor. Ouve o que eu te falo. Não seja você o rebelde,
como um bando de rebeldes que já estão aí fora. Aí ele vai dizer: abre a boca e come o que eu te dou. Quando eu fui ler essa parte, eu pensei muito na Eucaristia. Deus, Ele quer se dar por alimento para nós comermos da pessoa dEle. Deus, Ele se dá, quando Ele foi falar do pão da vida, Ele disse que quem não comesse da carne e bebesse do sangue, não entraria no reino dos céus. O povo começou a olhar para Ele e falou assim: esse aí tá louco, ele tá falando que eu tenho que comer ele? Ele tá achando que é canibalismo aqui? E quando Ele disse isso, uma multidão deixou de seguir Jesus, quando Ele disse que ia ter que comer a carne e beber do sangue dele. Ela falou assim: esse cara tá ficando louco. Quando eu ouvi isso aqui, abre a boca e come o que eu te dou, eu pensei assim: gente, nós temos algo tão precioso que Deus nos dá para comer, que é Ele mesmo, é a Eucaristia. Mas aqui Ele está falando de outra coisa. Vai dizer o versículo 9: eu olhei e vi uma mão estendida e nela um livro enrolado. É como se Deus pegasse e falasse assim: olha aqui, qual que é o teu nome? Clarice. Larissa, come. Às vezes eu falei: meu Deus, como é que eu vou enfiar isso aqui, comer isso aqui, né? E Deus falou para o profeta: come, Larissa. O profeta ficou olhando, né? E ele pensou assim: meu pai. Só que na palavra diz que ele comeu mesmo, né? Ele abriu a boca e comeu o rolo. E estava doce. A palavra diz que estava doce. E estava docinho. Porque a palavra de Deus, ela é doce, gente. A palavra, quando a gente começa a ter esse afinco com a palavra, a gente quer mais, a gente quer comer mais. Aí eu pergunto para você: você tem comido a palavra de Deus? Neste ano de 2026 é um chamado para nós comer a palavra de Deus. Comer a palavra do Senhor todo dia. Eu sei que você se alimenta mal. O povo que trabalha aqui se alimenta muito mal, gente, né? Come no carro, dirigindo, né? Faz só uma refeição. O povo aqui nos Estados Unidos come mal. Só que no mundo espiritual a gente tem que comer bem. A gente tem que comer muito bem. A gente tem que ter o horário da nossa refeição. Qual é o horário da sua refeição? Eu vejo os jovens do Maranata: você está com fome não? Não estou com fome não. Não está nem com fome porque eles estão tão desregulados no comer diariamente, que passa o dia inteiro sem comer, né? Não estou com fome não, nem liga. Mas no espiritual, às vezes a gente está transferindo isso para o espiritual. Estou cansado mesmo, não vou ler a palavra não, já cansei. Este ano a gente tem que ter um propósito: eu vou comer a palavra de Deus. Todo dia vai ser a minha refeição, a palavra do Senhor. Ter o meu momento com a palavra de Deus. Gente, eu não sei se você tem fome da palavra de Deus. Às vezes a gente está na missão, em retiro de fim de semana. Às vezes eu não tenho tempo de fazer meu estudo bíblico no fim de semana que tem retiro. Porque a gente está realmente cansado o dia inteiro, aquela coisa. Chega em casa, a gente quer tomar banho, pôr o pé para cima de tanto que ficou em pé e dormir para o outro dia acordar cedo de novo. Mas a minha cabeça fica assim: nossa, eu não fiz o meu estudo bíblico. Eu passei o dia inteiro no retiro ouvindo a palavra de Deus, né? Mas eu não fiz o meu estudo bíblico. Eu não comia a minha palavra. Eu não ouvi o que Deus queria dizer para mim, com a minha palavra, com o meu momento. Ele falou no retiro, falou com todo mundo, cantou a música, mas eu não parei lá para ouvir Ele falar. Neste ano, eu e você, nós precisamos ter um propósito. Eu preciso comer a palavra de Deus. Quem come a palavra de Deus se alimenta. Nós estamos tudo fraco de vitamina B de Bíblia. A nossa vitamina está lá embaixo, fraco. Vitamina B é importante, não é? Pois é, a vitamina B da Bíblia, ela é super importante para nós, na nossa vida espiritual, para a gente saber para onde caminhar. O profeta, ele comeu ali aquele livro, ele comeu e viu que era bom, que era gostoso. Em Apocalipse, João fez a mesma experiência, só que ele disse que era doce na boca e amargo no estômago. Ele diz lá em Apocalipse, porque quando a gente come a palavra, ela é docinha mesmo, ela é maravilhosa. Só que quando a gente precisa colocar ela em prática, a gente fica: e agora, Senhor?
Como é que eu vou pôr a palavra em prática? Começa a ficar meio amarguinha. Porque ela é dura também para nós. Porque ela nos convida à conversão, à mudança de vida. Quando você olha e fala assim, ixi, estou longe disso aqui, pai. Aí começa a ficar amarguinho, né? Só que pelo menos a gente vai criando consciência. Criando consciência. Isso aqui é o errado. Isso aqui eu preciso melhorar. Isso aqui eu preciso dar passos. Mas se eu não leio a palavra, se eu não vejo... Hoje o padre trouxe a liturgia da igreja, nos falou do profeta Samuel, de Ana. Se eu não leio a palavra de Deus, como que eu vou ver essas histórias desse povo de Deus, que também somos nós, que vivemos histórias como eles, que viveram situações como eles? Eu preciso ler a palavra de Deus. Gente, esse ano essa comunidade aqui ganhou um presentaço, que é aquela capela ali. Vocês ganharam um presentaço. A gente sabe que toda sexta-feira Jesus está lá na Holy Trinity. Mas aqui, gente, a gente ganhou um presentaço. É um presente de Deus. Para começar a formar um povo adorador. Um povo que adora, um povo que chega lá e se ajoelha diante do rei. Aquele que come a palavra de Deus diante do rei. Queira, se proponha neste ano a ir todo dia lá. Todo dia, se proponha a ficar no mínimo 10, 15 minutos lá. No mínimo, eu vou passar lá, ficar um pouquinho com ele. Para a gente começar a criar essa mentalidade. Eu quero ouvir, Senhor. Abre os meus ouvidos que eu quero ouvir, Senhor. Eu preciso te ouvir, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a direção. Eu preciso ouvir o que o Senhor quer, eu preciso ouvir. Porque quem não ouve não sabe para onde vai, gente. Quem não ouve, como é que ele vai falar? Ei, direita. Priscila, eu quero que você vá para a direita. Se eu não estou ouvindo. Deus, Ele quer falar. Não diga que Deus não fala, que Deus não direciona. Ele direciona. Deus, gente, Ele fala o tempo todo. É nós que estamos assim, ó. Com tantas coisas bloqueando a gente de ouvir a Deus. Mas quando eu começar a ler esse livro, quando eu começar a comer esse rolo docinho aqui, ó, a gente vai começar um despertamento. Um despertar para ouvir e para ser... Quando eu falo assim, Deus está falando comigo. Eu cheguei na capela no dia 1º de janeiro aqui, nessa capela maravilhosa, diante de Jesus, e porque eu sempre peço uma palavra para o meu ano, que vai dirigir o meu ano inteiro. E eu cheguei lá e fiquei falando, fala comigo, Senhor, aqui com a palavra, né? Comecei a rezar, fala comigo, Senhor Deus. Eu quero saber qual que é a palavra desse ano, fala comigo. E aí eu fiquei ali rezando e acabei esquecendo que eu estava pedindo a palavra. E fui fazer o meu estudo bíblico normal do meu dia a dia. Gente, quando eu comecei a ler meu estudo bíblico, do dia ali, ó, daquele dia, meu coração começou a queimar. Deus falou assim, essa é a palavra, Priscila. Essa é a palavra que eu tenho para você esse ano. E eu fiquei assim, ó, essa mesmo, Senhor, essa a palavra que eu tenho para você. Gente, foi me dando uma alegria com a palavra que Deus me deu daquele dia. Tá aqui, ó, marcadinho, ó. Cadê aqui, ó? Eu coloquei até um negócio verde aqui, ó, para falar assim, essa é a palavra do meu ano. E todo dia eu vou nela e leio. É isso aqui, Senhor, né? Ó, coloquei um negócio cor-de-rosa nela, marquei ela aqui, ó. Essa que eu leio todo dia, que eu me empenho todo dia para me lembrar o que Deus falou para mim, Priscila, olha, quero realizar isso, mas você tem que fazer isso. Tá aqui, ó, 2 coisas. Quero fazer isso, mas você tem que fazer isso. Deus me disse que esse ano quem ia caminhar comigo, gente, era Gabriel, São Gabriel Arcanjo. Ó, eu falei assim, tô bonita, né? E todo dia eu tô fazendo oração para São Gabriel. E Gabriel, ele fala uma coisa, cadê meu celular? Ficou para lá. Na oração, porque eu leio todo dia, falando para que quando o Senhor voltar, não nos encontre dormindo. É assim que termina a oração, não decorei ainda não. E eu falo assim, pro arcanjo, falo assim, anjo, me ajuda, né? Me ajuda. Ele vai falando um monte de coisa assim, pedindo a intercessão de Gabriel, e eu fico assim, caminha comigo, Gabriel, caminha comigo. E todo dia eu faço essa oração agora, porque na hora da oração que Deus falou comigo, Ele falou, Gabriel vai caminhar com você. Se eu não tivesse ido lá na capela, se eu não tivesse lido a palavra, eu não ia saber disso, gente. Eu não ia saber.
Talvez você está aí sem saber do que Deus tem para você, o que Ele quer para você, o que Ele quer fazer, porque você não está parando para comer o livro, para parar para ouvir Ele. Eu sei que sua vida é cansativa, eu sei. Esses dias eu fui fazer uma visita, eu voltei, eu cheguei na capela 10h30, eu fiquei lá até meia-noite. Eu estava com sono? Claro que eu estava, mas eu fiquei lá. Às vezes não tem nada para falar não, você fica lá só olhando para Ele. Eu vou ficar te olhando, você olha para mim, eu olho para o Senhor. Abra o meu ouvido que eu quero te ouvir. Abra os meus olhos para que eu enxergue o que eu não estou enxergando, Senhor. Pega a minha mão aí, ó, põe os anjos para que me leve para onde eu tenho que ir. Mas se eu não tiver, gente, ouvindo, parando, como que eu vou? Se você pegar aí ainda na sua palavra, cadê que oração? Senão eu vou me empolgando, né? Volta aí. Cadê a minha palavra aqui, Ezequiel? Até perdeu meu Ezequiel aqui, gente. Ezequiel. No versículo, capítulo 3, no versículo 10, diz assim: Filho do homem, disse-me ele, põe em teu coração as palavras que eu te disser, escuta-as bem. Quando a gente começar a ouvir, a palavra vai começar a ser impressa em nós. Deus está dizendo, escuta bem, guarda no coração a palavra. Escuta bem. É um treinamento, gente. Não é da noite para o dia. Se eu falar para você quanto tempo que eu estou na caminhada, né? Quanto tempo? Eu ainda estou aprendendo a ouvir. Às vezes ele está gritando, eu estou assim, eu também sou assim. Mas eu preciso ir lá todo dia. Eu sempre gosto de dizer nas pregações, né, que a gente tem aquela doença daquele filme lá da menina que esquece, todo dia tem que lembrar ela que o cara ama ela. É assim, todo dia eu tenho que me lembrar, Priscila, eu te amo, viu? Porque eu esqueço. Eu esqueço. Se deixar eu não rezo, porque eu esqueço, eu canso, eu fico brava com Deus. Eu também fico brava com Deus, viu? Eu fico brava, eu brigo com Ele. Eu falo, olha Senhor, eu quero te pegar, viu? Eu faço assim com Ele também. Eu fico assim, pelo amor, viu? Você faz a gente passar cada coisa. Eu brigo, eu choro, eu fico lá olhando para a cara dele. E Deus vai transformando a Priscila numa profeta, numa profetisa. Fala assim, mas somos nós. É eu e você que Deus quer levantar como profetas para sermos um canal de Deus, para sermos a bênção de Deus na vida de tantas pessoas. Lá na sua casa difícil, lá no seu trabalho com pessoas complicadas, às vezes aqui dentro da igreja. Eu não sei, mas Deus quer nos levantar. Fique em pé, que a palavra diz, põe-te de pé. Profeta do Senhor, profetiza, põe-te de pé. Põe a mão no seu ouvido aí agora. Põe a mão com fé assim, vai falando, Senhor, eu quero te ouvir, Senhor Deus. Abra os meus ouvidos porque eu quero te ouvir. A palavra diz que o Espírito Santo entrou em Ezequiel. O Espírito Santo entrou sobre Ezequiel. E ele ali começou. Vai pedindo, Senhor, eu preciso desse Espírito Santo para que eu entenda. Habita esse Espírito em mim, Senhor. Faça com que esse Espírito, ele haja em mim, como agiu na vida do profeta, Senhor Deus. Era pelo Espírito Santo que o profeta anunciava. Ele não era capaz, ele não podia, mas pelo Espírito Santo ele começou a ouvir, vai falando, Senhor, eu quero te ouvir, abra os meus ouvidos para te ouvir, Espírito, vem, vá pedindo essa graça, Senhor, eu te peço nesta noite, retira toda a surdez espiritual, no teu nome, Senhor, todos aqueles que estão surdos, Senhor, para ouvir a tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem dito, Senhor, retira de nós toda a surdez, a começar de mim, Senhor, todo o ruído, tudo aquilo que impede a gente de ouvir aquilo claramente que o Senhor está falando, porque o Senhor fala claramente, o Senhor diz a nós claramente, por isso abra os nossos ouvidos, Senhor Deus, vem com a tua graça sobre nós, e põe a mão no teu coração, e vai falando assim, Senhor, eu quero hoje
Se comprometa, eu quero ler a palavra, Senhor, eu quero ler a tua palavra. Se você não tem fome da palavra, eu quero pedir, Senhor, põe fome no coração desses que aqui estão, que eles queiram ler a palavra, Senhor. Aqueles que dizem, eu não entendo, que eles queiram ler, Senhor, e que eles tenham um entendimento da tua palavra, Jesus. Eu vos peço nesta noite, da fome da tua palavra, o desejo de comer a tua palavra, de entender a tua palavra, de gastar tempo com a tua palavra, Senhor. Vem com a tua força, com a tua graça, Espírito Santo. É a palavra que nos direciona, é a palavra que nos ensina, é a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Oh! Ei! Xerarabaraba, rererarara, ei! Oh! Xerarararara. Vai se rendendo, vai se entregando. Oh! Abrem pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vá soltando a sua voz, vá soltando a sua voz e vá deixando esse Espírito vir sobre você, esse Espírito Santo batizar você. É pelo Espírito que a gente vai ouvir, é pelo Espírito que vai dar fome da palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, batiza-nos, Espírito, batiza-nos de novo, Espírito Santo. Não tenha medo de orar assim. Vá soltando a sua voz, vá soltando a sua voz. Derrama, Espírito Santo de Deus, ardor pela palavra, anseio pela palavra, fome da tua palavra, fome da Eucaristia, desejo da tua presença, Senhor Deus. Abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, Senhor. Dai-nos boca de profeta, Senhor, para que nós possamos falar as palavras acertadas, as palavras do Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Abre os seus braços, abre os seus braços e vá desejando, vá ansiando. Vem, Senhor, mesmo cansados, Senhor, mesmo em minutos, que a gente possa ler a palavra, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Oh. Oh.
Deus quer se comunicar conosco. Deus quer falar conosco. Às vezes a gente acha que Deus, como que Deus vai falar? Como que Deus vai falar? Ele fala, gente, Ele fala. Na palavra de Deus você vai ver como Ele fala conosco, como Ele vai nos direcionando, como Ele vai nos consolando, como Ele vai nos amando. Fala comigo, Deus. Fala, Deus. E eu quero que você experimente, que você exercite nesta noite o seu ouvido para ouvir Deus falando com você. O Espírito Santo, Ele quer falar com você. Ele quer falar algo pessoalmente para você nesta noite. Fala para Deus, fala comigo, Senhor. Deixa Ele falar com você. Abra os seus ouvidos espirituais. Fala, Deus, fala. Fala. Escuta. Shere cantora rabae, shere hane rabandere, era rarae, shera cante rabara, shere cantere, shere ere rabandere, alade, ere hane rabara. Eu sou aquele que possui chaves de portas que só eu posso abrir. Portas que só eu posso abrir. Possuo chaves de portas que só eu posso abrir. Se você chegou aqui nessa noite achando que portas na sua vida estão fechadas e que não se abrem, Deus está dizendo que Ele tem a chave, que Ele tem a chave para abrir as portas que estão fechadas na sua vida. Fala para Ele, Senhor, abre essa porta, abre essas portas que estão fechadas. Pede para Ele, Ele está dizendo que Ele tem chave para abrir portas que estão fechadas. Fala para Ele, Senhor, abre. Isso traz no coração, até mesmo uma emoção muito grande, para você trazer na sua mente qual é essa porta que está fechada na sua vida. Se é a porta da depressão, da ansiedade, da síndrome, se é a porta da enfermidade física, ou se é algo no meio da sua família, como seus, ou até mesmo familiares seus que não moram aqui, estão fora deste país, morando em outro país. Traga essa porta. O Senhor, literalmente, Ele está dizendo que Ele tem as chaves para abrir. O Senhor disse que tem as chaves para abrir as portas. Ele quer abrir essa porta, mas traga na tua mente fazendo sabe que essa porta precisa abrir. Abre, Senhor. Nós pedimos o Teu nome, Senhor, abra as portas, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor, no Teu nome, Senhor Deus.
é impossível aos homens não é impossível para mim. O que é impossível para os homens não é impossível para mim. Nada é impossível para Ele, nada. Se caminhardes comigo, caminharei convosco. Se caminhardes comigo, caminharei convosco. O Senhor, Ele está pedindo para nós, eu via claramente uma mão de mão dada, caminhando como se estivesse de mão dadas. Deus, Ele quer caminhar conosco este ano de mãos dadas, mas para caminhar com Ele é preciso que a gente queira caminhar com Ele. Se caminhardes comigo, Ele disse, caminharei contigo. Neste ano, Deus te trouxe aqui nesse início de grupo, de ano de 2026, para dizer para nós, caminha comigo que eu caminho contigo. Ele quer caminhar conosco de mãos dadas. E se nós estivermos segurando nas mãos do Senhor, gente, nós estamos seguros. Se nós segurarmos nas mãos dele, nós estaremos seguros. Pela fé, coloque a sua mão como se você estivesse segurando agora as mãos do Senhor. Pega a sua mão direita e coloca aí como você estivesse caminhando e segurando as mãos do Senhor. Caminha com Ele, caminha com Ele, caminha segurando a mão dEle. Senhor, segura a minha mão e não larga, e não solta, porque eu sou criança birrenta, eu sou criança rebelde, eu sou aquela criança que quer sair correndo, Senhor. Mas eu preciso que o Senhor caminhe comigo. Segura minhas mãos, Senhor, segura as minhas mãos, não me solta, Senhor, neste ano. Eu quero caminhar contigo, Senhor Deus. Estás comigo, Deus. Estás comigo, Deus. Estás comigo. Anda, Senhor. Xerrará. Estás comigo, Deus. Essa é uma verdade. Você que chegou aqui achando que você estava sozinho, que você caminhava sozinho, você sentiu uma ausência de Deus muito grande. Mas nessa noite Deus veio dizer para mim e para você que está conosco, que está contigo, que está comigo. Você não está só. Você não está só. Deus está conosco. Nome
Estás comigo, estás comigo, Deus. 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 Ele está conosco e caminha conosco todos os dias e chamou a mim e a você nesta noite, levantando profetas que escutam, que comem a palavra e que caminham segurando nas mãos do Senhor. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, Ele está contigo. Ele está contigo, fala aí, Ele está contigo, você não está sozinho não. Está contigo, está contigo, você não está só. E aplauda este Deus, aplauda a palavra do Senhor. Come este livro, come esta palavra que é doce, que nos ensina, que nos direciona. Amém? Amém, Senhor.